ali na questão do FOMO, já desenvolvendo isso, e acredito até que o professor tinha falado que essa parte tinha sido bem comunicada, né? Acho que essa parte tinha sido bem vista, e daí depois ainda explicando, conversando mais sobre o que deve ser feito e, enfim, a confecção dos gabaritos. Comigo, eu realmente começando a ter uma rotina de fazer o gabarito aí, mandando todo dia de manhã, atualizando todo dia de manhã e de noite, percebendo que não há motivo para tanto FOMO, visto as infinitas possibilidades do mercado, né, as diversas que tem. Então, estão trabalhando isso, e ao longo da última aula para agora eu percebi uma melhora, né, nessa questão. Ainda assim cometendo erros, mas menos do que anteriormente, né? Além de tudo, bem mais conectado com o mercado, os ativos do placar em geral. Então, acho que essa é uma visão mais ou menos que a gente tem. Tá bom. E aí, desde então, o que, que você fez no mercado? Cara, deixa eu até pegar aqui a colinha só pra não mentir, né? Eu vou compartilhar minha tela aqui também já pra gente dar uma adiantada. Tá. Quando que foi a última aula? Foi. Enquanto isso, vou atualizando meus gabaritos, tá bom? E a gente vai conversando. Tô atualizando o Bitcoin aqui. Tá. O Bitcoin aí tem 610 mil pontos aí pra nova máxima, né? Uhum. Vamos lá. Ah, e aqui que eu fiz. Deixa eu lembrar aqui. Tá testando alguma coisa, professor? O teu microfone tá dando uns. Tô Ele tá escutando. dando. O barulho é do mouse, eu acho. Ah, tá. Beleza. Se te incomoda, eu tiro o som. Não, não. Não, não, tá tranquilo, pode deixar. E aí, o que, que você fez? Como é que foi tua rotina? Nossa última aula foi quando mesmo? Foi dia 8 na quinta-feira. Quinta-feira, né? Quinta-feira. Como é que tu fechou a semana Eu. passada? Cara, semana passada eu fechei com poucos pips, eu fechei com 10 pips positivos, sabe? Eu fiz uma operação e estopei. Deixa eu mostrar o que eu fiz aqui. Tu fez quantas operações na semana? Fiz 5. 5 operações na semana e fechou com 10 pips. É que foram 3 negativas, só que duas é, praticamente break-even, e daí uma de 40 pips e outra de 33 pips. E uma de menos 30 pips. Tá bom? Mas É, tomou bastante risco, né? As do break-even que tu colocou, elas deram certo no final das contas? Tu tava na direção certa ou não? confirma só. As operações que você saiu no 0 a 0, ela saiu no 0 a 0 após lucro ou após perda? Entendeu minha pergunta? Ah, tá, entendi. Não, não, eu nunca coloco, quer dizer, eu não, eu não tenho, eu não faço, pelo menos nunca fiz isso de tipo, tô perdendo e coloco no break-even, sabe? Tá, então Eu, isso é eu, bom. eu, Isso é bom porque eu, geralmente as pessoas, para evitar a perda, tomam um calor e aí quando volta no 0 a 0, aí acaba saindo. uhum, Acontece muito isso no mercado ao vivo, também, à vista, no mercado futuro também. Muita gente ali, por exemplo, no Bitcoin, usando como exemplo o mercado à vista, comprou ali em 70 mil, tomou um calor, voltou em 70, saiu fora, para não ter aquela sensação de tipo, não estou perdendo, mas uhum, comprou risco. Todo risco tem que ser remunerado, tá? uhum. Então, então tem que cuidar com isso aí. Mas você não tem esse problema legal. Ó, Quantos aqui pips já, que você chegou a ganhar? Em quais ativos que você já se encontrou aí? eu operei no Euro, JPY e GBP. Tá, então tu operou só placar. Quais ativos Só que pra, você está operando? eu tô operando, do placar ali, o que me der
me dá uma oportunidade, né? Ontem até eu vacilei feio, porque eu tinha visto aquela compra que tu até colocou no gabarito ali, PV14 e alguma coisa, no ouro. E eu vi essa compra, porque era um pivogento ali, tinha recém dado pivogento. Eu Aonde? No precisaria ouro? no hora, 14 horas, 14h52. Eu vi um pivogento e vi a retração, tava tipo, precisava fechar um topo, só que daí como eu não tava nem com o placar atualizado dele, com o placar não, com o gabarito atualizado, e também não tava conectado com ele, né? Não fiz o gabarito, não acompanhei como é que ele chegou nesse preço, eu preferi ficar de fora daí. Não, Mas eu vi. tudo bem. É assim que a gente controla o FOMO. Agora você tem que ver que horas foi isso, que horas você acordou para operar, se o problema foi esse mesmo ou se você acordou tarde. Ontem, ontem eu acordei às 6. Deixa eu só conferir como é. Tá bom. Tá, enquanto tu falava, eu atualizei aqui o Bitcoin. Tá sob uma compra de pivogênito bem tranquila, né? Tá vendo aqui meu gráfico? É? Então aqui houve a falha, ele retraiu, fez ondas, comprinha com figura de desenho em pivogênitos, né? Sem figura de topo, teve topo, desfechou, essas ondas todas. Então bem tranquila essa compra aqui. Essa venda aqui poderia ter sido feita para onda B, desculpa. A onda A eu não consegui pegar porque tinha algumas resistências aqui, só liquidei. Essa venda eu peguei ontem, peguei quase toda essa venda aqui. Essa aqui é a segunda, né? Então essa venda aqui bem tranquila de ser feita. Aqui é final do dia, aí eu já estava com a família, estava treinando também. Tô treinando 2 vezes por dia, tá? Então, e essa compra também não peguei porque não estava no meu horário. Agora é 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, foi 1 da manhã. Poderia ter comprado aqui também, após esse fundo, nesse contra-ataque dos comprados aqui, ó. Percebe que o contra-ataque dos vendidos, desculpa. O contra-ataque ocorre levando os preços para um suporte, que é essa LT, essa retração aqui também, essa máxima aqui também. E aqui poderia ter sido feita uma compra aqui, mas também mesmo assim estaria fora do meu horário operacional. Então o Bitcoin agora, né? Como a gente está fazendo umas análisezinhas ali pro ao vivo, o Bitcoin ele está com suportes criados, então não tem como eu comprar aqui, porque já está muito caro o preço de tomar esse risco no mercado futuro, né? É diferente de tu comprar o mercado à vista, lembrando que eu sempre recomendo operar o mercado à vista, operar o mercado futuro, operar as múltiplas opções que o mercado tem. Você ser investidor, ser operador, porque são múltiplas fontes de renda, é só você fazer uma gestão de patrimônio. Não faz sentido o cara ser só trader, pior ainda, ser só day trader. Aí ele fala assim, eu sou day trader, eu não faço swing trading. Não vejo sentido nenhum, né? Porque você pode ter uma conta para day trade, você pode ter uma conta para swing trade, você pode aproveitar essas oportunidades. Seria a mesma coisa que falar assim, eu sou investidor de fundo imobiliário, então eu não posso ter minha casa própria, né? Seria a mesma coisa. Não faz sentido nenhum. Você pode ter sua casa própria, você pode ter aluguel, investimento ali para alugar, né, em imóveis. Você pode ter fundos imobiliários também. Depende do seu bolso aí e das suas estratégias. Então, para o mercado futuro, que é o day trade de hoje, aqui estamos olhando para cima. A gente não gosta de comprar olhando para cima, né? No dia, tá na máxima do dia. E as compras já estão ali com o sinal original. Esse aqui já está com 167 mil pontos. A gente coloca ali, mitiga o risco do Bitcoin. Cada pip contamos como 1.000 pontos. Então estamos com 167 pips no G1000, que é o gerenciamento de pips em 1000. Isso aqui corresponderia ali a 16% de lucro nesse trade aí.
Então percebemos com esse cálculo que não precisamos de muitos trades na semana, né? Esse aqui, por exemplo, já estaria pagando um bom lucro na semana, assim como esse aqui também me pagou um bom lucro. Ele chegou aqui na ganho máximo a 340, esse aqui que era de conge a 460. Então, isso é assim que se vence o FOMO, fazendo o gabarito, olhando as oportunidades. Você olha aqui, imagina a minha situação. Eu tô na terça-feira com trades já legais, pips no bolso, né? Domingo eu não consegui pegar oportunidades muito boas, Dia das Mães, né? Fiquei mais focado lá na família. Também o mercado ficou um pouco lateralizado, mas deu alguns trades bons, ó, 78, 109, né? Aqui 51, tudo congestionado. Então todas as operações de conge, né? Tá congestionado desde lá de trás. Então todas as operações de conge, inclusive essa venda aqui é a linha de conge, ainda estava conjinho aberto. Aqui é um DD Box ali em resistência, faz essa venda, depois faz esse pivô gênito, pivô LT e vem para cá. Essa compra estava bem tranquila também de ser feita. Olha ali que absurdo que é essa técnica, né? Aqui nós temos um pivô e aqui nós temos a sua exaustão desse pivô. O preço chega lá, então poderia ter sido liquidado ali onde eu realmente liquidei. Essa exaustão aqui nessa formação desse RTF. Manteve conge. Então ainda estamos em conge, aqui é a compra. Compra desse conge box aqui, H1, correto? Tá acompanhando? Bem tranquilo. Então aqui você vende conge box M1 e H1. Aqui eu tenho M1, correto? Mas também tem um conge box H1. E aqui eu compro conge box H1. Em exaustão de preços. No M15 fica mais claro ainda essa exaustão. Deixa eu colocar essa retração aqui. Já chegamos lá no M15, aqui acabou de fazer um pivô, fechou acima, coisa simples, o preço está parando na média móvel aqui, mas não tem o que fazer, tá vendo? Olha a localização nossa, olha que fácil que é, Felipe. Tracei as localizações, sei que isso é uma cabeça de pivô gênito. Aqui eu tenho suporte, aqui eu tenho suporte, e as minhas resistências estão longe. Então, primeiro, eu estou comprando olhando para cima, né? O olhinho aqui está para cima, então não quero comprar olhando para cima. Os preços subiram e fizeram com que resistências virassem suporte, então tem suporte próximo, correto? E as resistências estão longe. É o oposto do que eu quero. Eu quero comprar eu quero vender em resistências longe. Eu quero vender próximo de resistências, longe de suportes. Ah, mas Diego, então por que eu não compro aqui já que tem suporte próximo e resistência longe, né? Porque é longe, mas não é tão longe assim. A gente já tem o 62 ali a 40 pips e o nosso stop ficaria a 200 e cacetada de pips. Então o payoff, o risco retorno não compensa. Esse não é o tipo de trade que eu quero assumir. Agora, o cara vai fazer um scalping, ele poderia começar a assumir uns riscos aqui. Provavelmente o preço vai ser impulsionado para cima ainda alguns pontos, né? Alguns pips aí. Mas eu não gosto de fazer scalping. Eu prefiro me contentar com uma porcentagem em pips ali semanal boa, que dentro do longo prazo eu vou vencer, sabe? Naquele longo prazo que eu vou estar rico, cada vez mais rico. E é isso, paciente, inteligência, assim eu venço o FOMO. Sem problema nenhum. Esse ativo está completamente mapeado. Salvo o ativo e envio lá para vocês. Bom, dito isso, a gente vai ver os teus ativos ali. Então o Bitcoin tá tranquilo. O teu trade foi em qual ativo? O primeiro foi no euro. O primeiro trade foi no euro ontem, né? Foi no euro. Então, Não, esse daí é da semana passada, né? Tá bom. Da semana passada, daí eu não vou pegar porque eu não vou ter nem box, nem ter como analisar contexto. É bem esse dia aí, se quiser. Esse dia qual? Sexta-feira? Isso, aham. Você fez o que no euro? Então, esse primeiro foi um stop que eu comprei 12,48. Eu tava até olhando. Você tem que falar um pouco mais articulado, parece que tá comendo as palavras, eu não consigo te entender. Desculpa. Esse trade foi 12,48 que eu fiz.
Tá, 2h48, vamos lá. 2h48. Então, 2h48. Aqui tem o 2h38, você esperou a média móvel. 2h48, tu entrou atrasado aí alguma coisa, né? Aham. E qual era o sinal que você entrou? É um pivô LT complexo. Tá bom, mas qual era o sinal? Você entrou. Porque qual é o sinal que tu entrou? Era 2h38, tu ajustou para média, seria 2h46. Que tu me Isso, disse o aham. horário que tu entrou. O horário que você entrou, eu não consigo ver aqui no gráfico. Você precisa me dizer o horário que é o sinal original. Você consegue compreender isso aí? Entendi, aham. Porque imagina se eu estou comunicando contigo e eu falo assim, eu comprei. Eu chego para você e falo assim, eu comprei 8h43. Daí tu vai lá no teu gráfico olhar 8h43 e fala, mas ele comprou o quê? Ah, tá, justo. Ele comprou o quê? Não, eu comprei, o sinal era um pivogênito, 8h34, eu me distraí e comprei mais para frente. Tudo bem, tem essa informação de distração porque come uns pips ali. Mas eu preciso sempre ter essa correlação de gabarito versus operado, tá bom? É, Sempre tá certo. gabarito versus operado. Ontem eu estava conversando com um amigo nosso em comum que tá estudando para concurso e, e assim, você pode ser trader e pode estudar para concurso, porque até depois que tu aprendeu a operar, você mapeia teu gráfico enquanto o mercado tá andando. Por exemplo, o Bitcoin ali, a gente não tem nada a fazer agora por algumas horas, mas se tivesse comprado ali no Bitcoin, você não tem o que fazer. Você não precisa ficar procurando outras oportunidades, se matando em fazer gabarito. Eu faço um monte de gabarito, lógico, porque daí eu mando para vocês. Eu tenho a minha escola, um empreendimento financeiro que eu estou investindo nesse lance da escola. Acredito que a escola vai me render bastante frutos de lucro, de dividendos, de dinheiro, né? Mas o cara pode, por exemplo, deixar o mercado rodando e estar estudando tranquilamente para concurso, vendo videoaula de concurso, fazendo exercício de concurso, correto? Não, mas muito tranquilo mesmo. Sim. E aí ele vai vencer também aquela sensação do tempo tá passando e ele tá ganhando pouco, porque numa semana, imagina, fechou a semana e ele estudou bastante para concurso. Imagina que ele conseguiu estudar ali 4, 5 horas por dia enquanto operava. E você sabe que é possível, concorda comigo que é possível estudar alguma coisa enquanto eu deixo o mercado atualizando? Ainda mais com Sim. videoaula, que se caso você se distrair demais, você volta a videoaula, né? É lógico que vai perder um pouquinho de atenção com quem tá focado ali 100%, beleza, mas tu consegue um pouco mais de hora e você consegue fazer isso aí. Você pode estudar outras coisas, mas pode ser um concurso. Estava conversando com um amigo nosso que está estudando para concurso, e aí ele fez uma prova, e cara, aí o que ele falou? Fui bem, preciso ver o gabarito para eu ver se eu fui bem. Uhum. Percebe que é a mesma coisa que a gente faz aqui? Ele tem o operado dele lá do concurso, das questões que ele marcou, correto? Uhum. Aí ele tem que bater com o gabarito. E ele vai entender o porquê que o gabarito marcou A e ele marcou B. Ali ele vai crescer. É Sim. lógico que na hora da prova, ele marcar B e A, ele se ferrou. É o ao vivo. Quando que ele tem que errar? No simulado. Sim. Então o simulado é feito. É bom ele acertar. Ele no simulado ele acertar, marcar A e C resposta A. Mas o mais importante é no simulado ele achar aquelas respostas onde ele marcaria B, mas a resposta seria A. Aham. Porque a resposta que ele marcaria A e seria A, essa ele já ia acertar. Só que no simulado, quando ele marca uma B e a resposta é A, ele tem a oportunidade de aprender, correto? Sim. Isso no simulado. É lógico que mais próximo da prova, do ao vivo, é importante para a moral dele que ele marque A e seja A. Ele vai chegar com uma moral melhor. É a mesma coisa, você consegue ver que é a mesma lógica, a mesma coisa que mercado? Sim. É igual eu tô na conta simulada, tô errando, tô acertando e tô me aprimorando, sabendo que quando eu chegar
num conforto operacional de diversas redes, enfim, eu vou estar tranquilo para ir para uma conta real, por exemplo, né? Isso, e um dos trabalhos que a gente vai fazer nessa mentoria é te migrar da conta desse simulado para a conta real de uma forma estruturada, uma forma que você, por exemplo, é importante você nessa hora da simulação que tem a parte da demonstração que é você aprender a manusear a plataforma. E nessa parte da simulação é importante você criar rapport, criar autoestima, ter rotina. Você vê como é difícil criar uma rotina, né? É, E a rotina, ela é um dos pontos que também te gera FOMO. Você já percebeu que nos dias que você está sem rotina, você tende a operar mais de forma mais desleixada? sim, até porque às vezes você quer resolver logo, talvez por um atraso, né? E Exato, tá, se atrasou e quer se resolver, quer. porque o que, que acontece quando tu tá atrasado na rotina lá na Matrix? O que, que acontece? É, Você se estabana, você faz rápido, você quer produzir rápido, você faz de qualquer jeito, né? E aí nós trazemos esse comportamento no mercado. Então, quando você não tem uma rotina, eu já errei muito na minha. Eu tô com quase 20 anos de mercado, né? Desde 2006 que eu opero. Então, vai para 19 anos aí esse ano. Percebo que em fases da minha vida em que eu fiquei sem rotina, me dava mais vontade de operar rápido. E às vezes eu acordava e olhava o mercado e falava: puxa, não vai ter trade por agora, eu vou dormir mais um pouquinho. Você já fez isso? já. Esse é um erro. Não a última vez, mas eu fiz antes. Esse é um erro. Esse é um erro por quê? Quando não tem trade por agora, é a hora de eu mapear o mercado. É o melhor momento para eu mapear o mercado é quando não tem trade, correto? Sim. Ainda se você tivesse com o mercado mapeado e daí fosse falar assim, ah, porra, preciso que, sei lá, vou esperar um pivogento, Exato. daí Pronto. pode ser hora de cochilo, enfim, né? Aí é Daí, diferente. Exatamente. Já tem, acordei, mapeei o mercado e vou voltar a dormir, é questionável a inteligência dessa situação, porque tu vai desregular o teu aparato do ciclo circadiano, né? Do seu sono, enfim. Mas vamos lá. Estou com o mercado mapeado. Preciso ficar acompanhando ali comendo candle? Não preciso. É igual o Bitcoin. Vamos ver como é que ele tá lá de novo. Ó, tá subindo, ó. O scalping tá funcionando. Então eu preciso ficar aqui esperando o Bitcoin. Ah, não. Eu marquei que eu vou ficar até meio-dia aqui operando. Eu opero só Bitcoin, então eu vou ficar só olhando o Bitcoin aqui sem fazer nada. Isso vai gerar o quê? Isso vai gerar um tédio, que vai te gerar uma impaciência, que vai te dar no final desse dia uma sensação de improdutividade. Então, ter o mercado mapeado e você fazer outras coisas nesse momento do mercado é importante. Então aqui, ó, eu poderia ter falado, ó, não tem como eu comprar agora, não vou mapear agora. Seria um erro. Por quê? Na hora que ele for me dar aquele trade, o próximo trade dele, né? Quando ele for me dar o próximo trade, eu já tenho que estar mapeando e eu tenho a grande oportunidade agora de ver se eu estou conectado com o mercado. Sim. Porque todo trade tem uma entrada, uma permanência e uma saída. Agora eu não consigo mais pegar a entrada porque já foi, mas eu consigo agora permanecer e procurar uma saída. Onde eu sairia? Seria uma simulação já em conta real. Eu vou pegando o ritmo do mercado. Sabe o músico que pega o ritmo antes de começar a tocar? Uhum. Vou pegando o ritmo do mercado. No próximo trade, provavelmente, eu vou pegar um lucro. Então, eu saí de um lucro de ontem, tô fora, e o próximo provavelmente vou pegar um lucro, porque eu tô no ritmo do mercado desde ontem, e o mercado está mostrando para mim agora que eu tô no ritmo, correto? Uhum. Isso me gera moral, isso me gera autoestima, poder pessoal, me dá tranquilidade. Com essas ferramentas que a gente vence o FOMO. Agora, isso é o fazer o que deve ser feito. Isso é continuar fazendo o que deve ser feito. Agora, quer se estrambelhar, é chegar num momento assim e falar, ah, não vai ter trade agora, eu tô cansado, eu vou deitar mais um pouquinho, vou desregular meu sono. Né? Uma vez que tu levantou, meu amigo, fica levantado até a hora da sonequinha. Eu sou favorável da sonequinha à tarde. Importantíssimo para reconstrução cerebral, tá?
Uhum. E também porque já ensinei para vocês que quando estamos cansados tendemos a arriscar mais. Então é importante você dar uma sonequinha, você vai estar mais centrado. Sim. Então esse erro de cheguei no mercado, não vai ter trade agora, esse é o momento de você mapear. Sim. É aí que vai estar o dinheiro. Então é importante manter a rotina até nos dias que você não vai teoricamente produzir. Uhum. Tá bom? Isso é importante. E produzir no mercado é comprar, vender ou ficar de fora. Contudo, a nossa sensação de que quando a gente está de fora é que a gente não está fazendo nada. Então eu recomendo, muitos de vocês aí que estão assistindo essa aula com o Gus, vocês estão inclusive estudando para concurso. Eu sei que os professores de concurso vão falar para você só estudar para concurso e tal. Eu até entendo assim, ó, que você estudar o mercado, estudar para concurso, vai ser complicado. Mas uma vez que você se dedicou ali, minimamente para aprender a técnica, e aí você vai aplicar a técnica, cara, nesse momento aí você tem horas e horas e horas de estudo aí para qualquer coisa, ou para faculdade, ou para concurso, ou qualquer outra coisa que você consiga fazer, que você queira estudar, produzir. Se você conseguir produzir dentro da sua empresa, na hora do mercado ali com uma tela paralela melhor, senão você pode produzir fora, produzir, por exemplo, organizando tua casa, porque é algo que muita gente mora sozinho, precisa organizar sua casa, não tem estrutura de diarista, nada. Eu até recomendo assim, ó, em vez de tu pagar uma diarista, paga o mercado. Vai lá, lava tu tua louça, varre tua casa, aproveita esse momento e bota no mercado aquilo que você colocaria, pagaria uma diarista. Não é muito mais inteligente? Sim. O carro, vai lá, você lava, pega o dinheiro que você ia pagar na lavação, ó, bota no mercado. Porque o leigo vai achar assim, ah, mas não é mais barato ele pagar alguém para lavar e aí ele fica ali operando? Mais ou menos, porque olha só, tempo ocioso. Sim. Tem que aprender a usar o tempo ocioso que o mercado te dá até para quebrar o tédio, te manter acordado e dar aquela sensação de produtividade, porque nós precisamos daquela sensação de produtividade, Sim. né? Sim. Bom, então o exemplo foi ali comparar o gabarito lá do concurso público com o operado e o quão importante é fazer isso aqui no mercado financeiro também. Só que para isso ser possível, eu preciso de objetividade. Imagina que lá no concurso público fosse assim, ó, é A, mas poderia ter sido B, pro Diego seria C e pro Gusso seria D. Não tem como, na mesma prova, sacou? É possível. Pro branco é A, pro preto é B, pro japonês é D. Não tem Sim. como o cara vão estar perdido, vai estar perdido. É, Então, tipo, da sua opinião, né? preciso, aí vira uma opinião, preciso de objetividade para pegar o gabarito com o operado. Que horas que eu tenho que buscar esses erros, assim, essa discrepância entre gabarito e operado? Eu busco nos meus estudos. Os estudos, eles são passivos e ativos. Os estudos passivo que eu estou chamando, ele é backtest. O estudo de backtest, beleza. Mas aqui não é um backtest, aqui eu estou fazendo ao vivo, mas não deixa de ser um estudo, correto? Sim. Tendo a comunidade, vamos supor que tivesse uma situação aqui que eu não soubesse o que fazer. Acontece. Vocês acham que eu sei tudo sobre o mercado, né? Existem coisas que nem foram descobertas ainda. Como é que eu posso saber tudo? Uhum. Imagina que daqui a 50, 100 anos, algum gênio ou uma inteligência artificial vai descobrir padrões novos que não foram descobertos. Então tem momentos que eu fico perdido e você já viu, por mais raro que seja, mas acontece que eu vou lá na comunidade e falo, cara, teve uma alta aí, eu fiquei de fora, mas não é que eu só fiquei de fora do operado, isso acontece muito, eu fico de fora de várias oportunidades, ou porque não estou aqui, ou porque estou fazendo, né, fazendo outra coisa, ou porque estava aqui e mosquei e errei, porque eu sou humano também, enfim. Uhum. Mas tem aquele momento que eu fico de fora, vou fazer o estudo e mesmo no estudo eu não consigo solucionar o quebra-cabeça. O que eu faço? Vou lá e falo, pessoal, aqui eu não consegui comprar. Alguém tem alguma solução? Aí a galera vai falar, poderia ter sido isso, poderia ter sido aquilo. Esse é um valor
muito valioso, é algo muito valioso dentro da escola. E quanto mais você estiver preparado, Gus, mais você vai me ajudar nisso aí. Então, lá na frente, eu te ensinando e transferindo esse conhecimento, além de você estar me pagando para isso, além de eu estar deixando um legado, além da gente estar criando um relacionamento, lá na frente, em algum momento, em algum ativo, eu vou precisar da sua ajuda para eu me encontrar novamente naquele mercado. Porque quando eu encontro o gabarito, eu me encontro mais rápido dentro daquele mercado, correto? Sim. E me dá mais tranquilidade. Então, pronto. Isso eu queria trazer essa conscientização do gabarito do operado e principalmente que vocês entendam e você entenda que a hora de errar ali é no estudo. É no estudo que eu busco as falhas lógicas da minha argumentação gráfica. Se o cara não gosta de buscar esse estudo, por isso que eu falo, estuda em dois, porque em dois você vai ter que ter uma tese, uma antitese. O cara vai falar assim, geralmente vocês brigam, né? Quando vocês estão estudando em dois, um quer comprar num lugar, o outro em outro. Cara, vocês ainda são muito apegados ainda. Tem um estressezinho, não tem? Porque eu estudava bastante com o Charles, né? Ah, mas é que você é um cara que você é desapegado disso aí. Você realmente, eu já te dei umas broncas ali, no começo tu até pedia desculpa demais. A galera te dava bronca de tu ficar pedindo desculpa. Lembra o Charles te dava bronca? É verdade, Charles e Fares. O Felipe te dava bronca de tu pedir desculpa demais. Mas sempre tem, assim, aquela galera lá que, não, mas era compra aqui, não, eu vou fazer lá. Então é que ainda tá um pouco descompassado. É que é muito claro, se o mercado não fez o que você imagina, tipo, era uma compra e o mercado não subiu, então não era uma compra, né? Eu acho que o mercado já te responde isso. Eu acho que Não, você o mercado te responde isso, desde que você tenha uma forma objetiva. Tem que cuidar com essa argumentação aí, porque se o cara não tem algo objetivo, aí ele começa a se enganar, ele edita a narrativa. Ah, subiu, era para ter uma compra. Tem que cuidar com esse argumento aí. Só é assim, ó. Realmente dentro do método Atos aqui subiu. O cara não tá vendo que tinha aqui um pivô-gente. Você vai lá e vai ver qual era. É uma das formas de estudar. Pô, nessa alta aqui, o que que tinha aqui embaixo? É uma forma de se estudar o gabarito. O que que tinha aqui embaixo que fez com que esse preço subisse? Aí eu vou pegar o aparato técnico e não vou inventar nada. Vou ver qual é o aparato técnico que eu tinha aqui. Aqui eu tinha um pivogênito com pivô falcão, correto? Pivogênito com pivô falcão em retração de 62 com expansão, retração em continuidade e número de ondas. E tive uma figura de ignição aqui de desenho. Né? Com mais de 3 boxes, mais de 70 pips, tem 170, e aí era compra. Aí dentro dessa figura de sinal de desenho pivogênito e pivô LT, acima das linhas de tendências toscas, no suporte lá do H1 do Conge Box, aí você vai vendo dentro do aparato técnico o que você tinha ali. E o que eu tinha de resistência? Nada praticamente. Então era compra. Sim. Não é só subiu, eu vou marcar compra. Entendeu? Tem que deixar isso bem claro. Eu sei que você entende isso, mas quando a gente fala alguém que não está entendendo vai achar que, né? Mas o mercado ele te responde. Só que muitas das vezes o cara tá tão apegado na análise que ele fez que ele às vezes comprou aqui, abaixo dessa LT, o preço não subiu, ele caiu e o cara fica querendo. É o caso do desenho após cabeça de pivô, né? Ele compra aqui, o mercado cai, daí ele quer falar assim, ó, deu stop o desenho. Não. Na cabeça de pivô não existe desenho. Eu tinha muita dificuldade, ainda tenho, né? Quando eu tô dentro do trade, depois que eu, por exemplo, tomo stop, daí eu paro, analiso e realmente percebo meus erros, né? Às vezes tem essa dificuldade ao vivo de mudar, Tá, é porque o gatilho emocional ele vem antes do gatilho racional. Novamente, o gabarito vai te fazer com que o gatilho racional, o estudo de gabarito, que é o que deve ser feito, ele vai te fazer com que o gatilho racional venha mais rápido. E o estudo comportamental vai fazer com que o gatilho emocional tenha um delay.
Então o estudo técnico faz com que o teu racional ganhe tempo de reação e o estudo comportamental que haja controle dos gatilhos emocionais. E isso também é feito ali no concurso público entre gabarito e operado. Tu simulou ali gabarito e operado e tu foi numa prova ao vivo, tu vai fazer o estudo. Quem estuda mesmo e fez prova, depois da prova, a primeira coisa que essa pessoa tem que fazer é o quê? Pegar o caderno de respostas e lá comparar o gabarito e operado e aprender com aquilo ali. Não adianta ele ficar chorando. Ele tem que. Não é só ver o que ele acertou, ele tem que entender por que eu marquei B e ali era A. Nesse momento ele está tendo um aprendizado que está passando pelo corpo dele. Porque uma prova nunca termina, ela determina a próxima prova, correto? Mesma coisa, um trade nunca termina, ele determina o próximo trade, ó. Leva lá pro mercado financeiro, lá pro concurso, lá pra frente. Então ele aprende a estudar com seus próprios erros. Então o gabarito e operado é você aprender com seus próprios erros, né? E o gabarito alheio é você aprender também com os erros dos outros, a comunidade, tudo. Então voltando lá pro euro, né? Eu sei que eu delonguei aqui nesse assunto, mas foi bem interessante. Você comprou 3 e... Que horas foi que você comprou euro? Eu comprei mesmo 2h48, mas o sinal foi às 2h38 dos períodos da média, né? Daí seria Tá, tem que falar um 2h46. pouquinho, tô falando muito rápido, aí fica difícil da gente entender. Tem que lembrar que as pessoas não estão vendo tua boca. Verdade. Ó, 2h48 foi o que tu comprou, beleza. Aí tu comprou aqui, mas o teu sinal seria 2h46. Isso, aham. Beleza, 2h46 tu comprou. E aí eu prefiro ficar analisando sempre os ativos mais próximos ali do dia, porque eu acompanho 10 ativos, né? Então tem que deixar a minha culpa aí. Então acompanhando 10 ativos e lembrar tudo o que aconteceu, no contexto e tudo é bem complicado, tá? Sim, sim. É bem complicado. Mas basicamente, assim, ó, vamos supor que tivesse certa essa tua compra, tá? Eu não marquei ela no gabarito aqui, não sei porquê, talvez porque eu uso uma linha de tendência aqui, ó. Tá vendo? Essa linha de tendência, nesse momento, foi até algo que me motivou a comprar. Ela fica como. Ela fica como suporte ali, né? Nessa Tem hora. duas linhas de tendência aqui. A idade é. Tem essa e vai ter essa aqui também. Olha lá onde é que você comprou. Na verdade, faltou essa segunda. Acho que Ó, a segunda eu não tinha colocado. tem que ser colocado. Então Sim, aqui eu tenho um compasso de linha de tendência, pá, pá e pá. Então, outra coisa ali que você também já errou de primeira ali é ficar atento a essas retrações aqui. Aqui eu tenho um rompimento das duas linhas de tendência, uma retração e uma continuidade. Você tá comprando aqui em retração de 62 aqui. Tá bom? Independente disso, vamos supor a outra. Independente disso, vamos supor que, beleza, você comprou ali aqui, ó, né? Tá. Foi aqui, a falha já caminhou. Tá, independente disso, você comprou ali, o preço cai um pouquinho, sobe, volta, recua, faz esse pivô. Isso aqui é um novo pivô. Se você tá acompanhando, aqui você poderia ter saído também, nesse pivô aqui, ó, Verdade. de baixo. Essa LT até atualiza, fica pior, né? Ela atualiza, exato, daí ela vai atualizar. Aí vai ficar aqui uma venda, até um sinal baixista, né? Não vamos colocar de vai vender ali, um sinal. Isso é um pivô de continuidade, um pivô riquinho. Sim. Aí você
nesse pivô riquinho, você vai fazer o quê? Vai colocar teu stop para além da expansão do pivô riquinho. E aí, Se eu não sei na hora, eu boto além, né? isso você já sabia. Aí você não fez porque não quis. Não fiz por... Porque são dois motivos que você faz algo ou não faz. Um, não sabe. Quando você não faz algo, não sabe. Dois, não quer. Então, você escolheu não fazer. Mas você sabia que uma vez que você comprou, o seu stop loss ele tem que ficar aquém do pivô riquinho. Aquém da expansão do pivô riquinho. Então, mesmo que você tivesse comprado ali, você ia tomar um calor, mas não ia acionar o teu stop, ia chegar a ter 64 pips de lucro. Até porque o meu stop, tipo, nessa dali eu tinha botado 10, eu tinha botado um pouco mais que 10 pips na mínima do dia, porque tem... Mas é... 10 pips, né? Daí caiu 15, tipo, realmente. Isso, mas é que, assim, ó, todas as vezes, entenda um negócio, todas as vezes que você acertar o fiofó da mosca reverso, pode procurar, tem um problema comportamental ali, vício comportamental de Matrix, de manada. Cara, como é que é possível o cara acertar o fiofó da mosca reverso, assim, ele sair do trade aqui, aonde ele saiu e subir? Quantas vezes isso não acontece? Alguma já aconteceu. Então, não é sorte, isso é comportamento, tá bom? Então, olha só, o que aconteceu? Você tomou risco prematuro, sua entrada foi ruim, ela precisava ter uns ajustes. O ajuste ele é intrínseco à entrada, ao sinal. Eu tenho o contexto, que é o contexto operacional. Pô, tenho suportes macro, tenho as linhas que você traça no tempo gráfico maior. Beleza. Tem o sinal. Qual é o sinal que eu entrei? Pô, um pivô G, pivô LT. Beleza, tem o nome do sinal. Aí vai ter dois tipos de ajuste, insimidade e proximidade. Pronto, você errou no ajuste. Em retração de 62 em cima da LT, pagou caro nos preços, comprou caro. E aí quando tu comprou caro, tu desesperou. O preço veio, desceu, deveria ter colocado essa tua expansão, não colocou e não teria pego o teu stop. Então a entrada foi ruim, porque deveria ter tido ajuste, não fez. O ajuste é necessário, né? Tem um outro ajuste aqui, vamos dar uma olhada. Talvez. Ó, aqui eu tenho o close, né? O preço chegou a 2,9 pips do close. Aqui eu também tenho outra resistência, que é um pivô macaco. Poderia ter esperado um pivô macaco, poderia ter... Cara, se dá 3 pips, em insimidade você faz ajuste de 3 pips aqui do close. Você sabe disso. Sim. Você sabe disso. Você quis comprar esse risco, né? Aqui eu tenho retração de 62, então eu tenho um bloco aqui de resistências, né? Um bloco de resistências. Tranquilo, comprou. Entrada, nota baixa. Permanência, aí não sei se tu fez ativa ou passiva. É um trade ali, cara, que você, é um tipo de trade desse trade aí que, cara, tem que dar uma acompanhadinha nele. Porque o mercado está em ponto de inflexão. Então tu precisa acompanhar ele um pouquinho. Se você acompanhasse ele um pouquinho, o que eu digo acompanhar ele um pouquinho não é nem ficar comendo candle. Fez ali teu gabarito, foi lá ver os outros ativos, o placar. Provavelmente o placar te ajudaria ali. O placar tava... O placar... foi até não sei se foi um dias, mas o placar tava me mapeando isso também. Tanto que no Jasper teve venda, né? Enfim, todos os ativos teve venda. Tá bom? Aí você esperaria um pouquinho, ia lá resolver tuas coisas, era 18, 19, 20, 21 horas, ia, sei lá, toma um banho e tal, tem 1 hora aí e volta. Cara, tu tá por aqui, ó, tem 1, 2 horas. Dê uma olhadinha, o computador fica ligado 24 horas, dê uma olhadinha e fala, puxa, tenho esse pivô aqui. Essa informação você já sabe, porque fui eu que te passei inúmeras vezes, e é uma informação que você erra com frequência. Então você pegou algo que você erra com frequência e você vai ter que agora decidir se a próxima vez você vai continuar errando e não fazer o ajuste do stop para esse pivô contrário, porque ele está me projetando um pivô riquinho de que os preços vão tender a ir lá na expansão. Se os preços vão tender a ir lá na expansão e aqui é suporte,
Você estopar aqui, ó, nesse ponto aqui, ó, 10 pips abaixo, primeiro que 10 pips abaixo aqui ainda tem a média, a Monkey Line aqui que foi formada. Isso aí também você errou. Verdade, não coloquei abaixo dela. Mas você coloca 10 pips abaixo, você vai estar estopando aqui, ó. Não faz sentido nenhum você estopar aqui. Mas nenhum. Dentro da técnica, da forma que eu ensino, stop totalmente comportamental. Totalmente, não faz sentido nenhum. E aí, como você opera pouco na semana, esse trade acabou comendo aí teu lucro. E você fechou com 10 pips positivo. Se esse trade não tivesse sido feito, você perdeu quantos pips nesse trade? 30? Perdi 30, 33. Não teria perdido esse trade se ele não tivesse sido feito. E se ele não tivesse sido estopado, quando eu digo assim, ó, o melhor stop é aquele que não precisa ser acionado, não é que não está usando stop, é que o stop necessariamente tinha que ficar aqui abaixo disso aqui. Sim. Necessariamente. Isso todas as vezes, não é a primeira vez que eu te falo, é um pivô riquinho. Então não tem. Entrei, dei um sinal contrário, meu stop vai ficar lá embaixo. Porque, assim, ó, às vezes a gente erra o timing. Pensa só no Bitcoin, um buy and hold. A galera compra todo mês, tem gente que compra todo dia. Né? Eu tava vendo um cara lá falando sobre o SP500, estratégia de sempre comprar. Sempre comprar, independente do preço. Ele compra, porque eles não têm precisão do timing. A gente também vai errar. O nosso timing é um pouco melhor, porque o método Atos eles nos dá um timing melhor, mas, cara, às vezes você vai errar o timing. Sim. E aí você precisa estar protegido. Aqui, ó, por exemplo, tu tá em Blumenau, quer pegar um ônibus para Florianópolis. Quer ir para Floripa. Aí o ônibus ele sai e vai para Joinville. Só que ele vai lá para Joinville pegar mais passageiro e de lá ele vai para Florianópolis. Olha que inteligente é você ter entrado no ônibus em Blumenau, aí você deu uma dormidinha, moscou, porque tinha um ônibus que iria direto para Florianópolis. Ou esse mesmo ônibus passaria por Blumenau, ou seja, você poderia ter ficado ali com a sua namorada. A gente sabe que namoro assim quer estar junto e tal. Imagina, você ficou sozinho dentro do ônibus, você poderia ter ido ao cinema e aí pego o mesmo ônibus depois para Florianópolis. Correto? Horas depois. Mas não, você entrou no ônibus, o ônibus foi, você deu uma dormidinha, ele foi para Joinville. Você acordou lá em Joinville e falou, uai, mas eu queria estar em Florianópolis, eu estou em Joinville. Aí o motorista, aí você fica puto, começa a ficar puto, começa a brigar, perde a razão, o motorista fala, mas a gente está indo para Florianópolis. Não, para que eu quero descer. Aí tu desce em Joinville, tu desce aqui. Quando você desce, o ônibus simplesmente te deixa lá e vai lá para Florianópolis. Faz sentido? Agora você está em Joinville e você vai ter que pegar um ônibus para Florianópolis. Ou seja, esse espaço todo aqui você emocionalmente jogou fora. Não faz sentido nenhum. Você vai lá e pergunta, vai para onde o ônibus? Não, ele vai. Essa expansão aqui. Não faz sentido nenhum isso, Gus. Você ter saído ali. Então essa saída foi muito ruim. Se você não tivesse entrado aqui, só não tivesse entrado, você seria fechado a semana com 50 pips. Até mais, porque assim, ó, se eu pegar aqui, eu operei só na sexta, talvez tenha algum impacto nisso também. Que eu operei pouco durante a semana e... Lógico que tem. Lógico que tem. Daí chegou na sexta, acumulou. Todos os seus comportamentos são mapeados no mercado. Por isso que também a gente mapeia a técnica no mercado. A técnica é a matemática do comportamento coletivo. Lógico que num fractal menor a gente consegue mapear o comportamento do indivíduo. Nós temos 7 dias na semana para operar. E quando eu digo 7 é de domingo a domingo, porque pode operar criptomoedas. Aí por escolha sua, você não pegou trade em vários dias. Quando eu digo escolha sua mesmo, porque eu acompanho aqui o placar e ele dá vários trades. Ainda mais se você amplia para gold, para criptomoeda. Então vários trades aí na semana. Escolha sua. Às vezes escolhas boas, às vezes escolhas ruins. Por exemplo,
Às vezes você foi viajar, mas foi curtir a viagem. Às vezes você tá fazendo um trabalho que está te dando uma boa remuneração em paralelo, que vai te ajudar a criar recurso financeiro, estrutura para você tomar risco no mercado. Escolha boa, tá vendo? Baseada no longo prazo e não no curto prazo. Beleza, escolha boa, mas escolha sua. É importante você entender isso. Escolha sua, você não operou. Chegou na sexta-feira e como você é um cara aí jovem, o final de semana você está aí namorando e tal, você não vai operar final de semana, que eu sei que você não opera final de semana, que você está ocupado. Aí o que acontece? Chegou na sexta, você teve que bater a meta, fazer aquele trade acontecer. Aí certamente te forçou a fazer esse trade aqui em resistência. Não, pior, eu vi que eu tava negativa na verdade, daquela venda que eu falei pra ti no. Não, que eu saí no break-even, naquela que eu fiz, que eu comentei contigo, acho que foi na quarta que eu fiz, não sei se você vai lembrar. E também eu tinha feito uma anteriormente que eu até mandei lá no grupo, daí você me respondeu, o Charles me respondeu, teve bastante interação lá. Então eu tava 20 pips negativo mais ou menos e acho que isso Pronto. influenciou bem. Aí você quis economizar no stop. Cara, assim, ó, não sei. Você chegou a ver. Você só viu no outro dia o stop ou você viu isso aqui, informação, e decidiu não ajustar? Não, esse daí eu só vi depois dessa expansão e o stop porque foi quando eu cheguei em casa da faculdade e atualizei daí depois. Tá bom, tá bom. Mas olha só, se não tivesse feito esse trade, minimamente ajuste de entrada de intimidade, proximidade, ajuste técnico, tá? Então não fez, moscou. E não vai ser a única vez. Nos outros ajustes próximos, tá próximo do close, tá próximo de resistência, tá próximo. A orientação clara do método é esperar e fazer os ajustes. Você sabe disso, correto? Sim. E o ajuste de stop de entrada, de permanência ali. Se você não tivesse feito, já tinha batido a meta. Mas se você tivesse entrado e tivesse ajustado a tua permanência ali, ó. Estava na faculdade e tal, beleza. Na faculdade você já me falou várias vezes que acompanha o mercado, que você consegue acompanhar de lá. Você estava posicionado, dava para você. Aqui são várias horas, dava para você ter visto. Eu sei, eu também operei fazendo faculdade de educação física, não atrapalha em nada, principalmente essas permanências. Não ia te custar nada ter aberto ali, ter sido um pouco mais proativo, ter aberto o teu mercado ali, ainda mais que tu estuda economia, os professores deixam tu acompanhar o mercado. Não atrapalha em nada a tua atenção, você sabe disso. Você já fez até PIP operando no meio da aula e tira nota boa, correto? Você já me compartilhou isso. Então não ia custar nada você ter feito esse ajuste aqui em algum momento. Antes, você mora muito próximo da tua faculdade, tem que deixar isso claro, porque quando tu fala assim, não, estava na faculdade, é uma história triste, nossa, coitado, daí pegou um ônibus, levou 2 horas para chegar em casa, sem internet, sacou? Nada, tu mora 5 minutos da faculdade, na faculdade tem Wi-Fi, tu leva um notebook, poderia ter feito esse ajuste, e olha só, ao invés de ter tomado 30, poderia aí ter ganhado aí, vamos colocar essa expansão, que daí é o seguinte, tu escolheu tomar risco nessa sexta-feira, correto? Você escolheu tomar risco. Aí você vai fazer o quê? Hora extra. Sim. Hora extra. Pra jogar videogame a galera faz hora extra. Pra ver série faz... Aí tu viu o sinal o próximo sinal, né? Fecha o fundo, vamos colocar na expansão do fundo. Correto? Aí tu fala assim, pô, agora eu vou dormir. Tô dentro do mercado, vou botar na expansão aqui, ó. Você teria saído com 50 pips positivo. Eu fiz isso, Diego, eu fui na Libra daí. Mas o que eu tô falando, mas é assim, ó, tu teria, da forma que eu tô falando, no multiverso que eu tô falando, que você deveria ter feito, você teria fechado a semana, ao invés de com 10 pips, tu teria fechado a semana com mais 50 menos e menos o menos 30. Sim. Você teria fechado com 90, 100 pips a semana. Então, uma decisão, essa decisão especificamente, qual decisão? Sair aqui, ó. A decisão de sair, não é nem a de entrar. A de entrar teria te dado ali
30 a mais, você fechava com 40, 50. A decisão de ajustar a tua saída, o melhor stop é aquele que não deve ser acionado, entrada, permanência e saída, a tua decisão de saída. E novamente, não cabe desculpa. Você é um trader profissional, escolheu tomar risco, você sabe que o método ele leva horas para assar o bolo, não é um negócio de reação rápida de scalping, correto? Vamos lá ver como é que está o Bitcoin. Olha o tempo que a gente está falando aqui. Olha o Bitcoin lá. Assando o bolo, correto? Subindo ali, assando o bolo. Então, é um método que ele leva tempo para acontecer. O Charles até tenta mapear ali os boxes da probabilidade dos ativos, né? Eu acho até louvável e tal, mas eu prefiro acompanhar tudo mesmo do que ficar esperando os boxes. Ele tenta, eu sei que ele faz isso mais para vocês do que tentar ajudar vocês do que para ele, porque ele também é um cara igual eu que gosta muito do mercado e fica acompanhando toda hora, né? Então eu duvido muito que ele como tipo 3 ali, ele mapeou os boxes só para acompanhar o mercado naquela hora. Eu duvido muito. Ele tenta ajudar vocês ali, né? Com aquele mapear o calendário econômico lá no. Quem quiser ver o calendário econômico, 24 horas Market Clock. 24H Market Clock. Aí, cara, era trabalho teu ir olhar para ver se não teve um ajuste de stop. E olhar, só dar uma olhadinha, assim, ó, era só abrir, o mercado estava mapeado, não ia te custar, assim, ó, por alto 10 minutos. A gente sabe, 10 minutos se precisasse ligar o computador, correto? Só botar a expansão e ele mais. Isso, se precisasse ligar e aí ajustar o stop pelo Alt. Tu sabe que se tu segura o Alt, tu arrasta. Não precisa nem colocar um númerozinho, tu clica, arrasta e pronto. Né? Então, cara, essa decisão de não ter feito isso, aí tu tem que mapear por que tu tomou essa decisão de não ter feito isso, porque em outros trades você volta, abre rapidinho e faz, por que nesse você não fez? Tem alguma coisa aí, porque os outros trades eu duvido, você vai lá e olha rapidinho, ou não? Sim. Exato, tá vendo? Comportamento é mapeado. Então, por que você fez isso? E essa decisão fez com que você fechasse semana passada com mais 10 pips. Beleza, o lucro, mesmo que pequeno, não quebra ninguém. Mas poderia, nessa única decisão, ter fechado com mais de 90 pips. Essa única decisão. Sim. Correto? Teria ter feito uma hora extra? Beleza. Trabalharia um pouquinho mais? Beleza. Coloque esses 90 pips a 10 dólares o pip, que é o mínimo ali de... Não é o mínimo para começar. É o mínimo para você ser sério. É o trader júnior e o trader sênior, ele começa ali a ser um pouquinho mais... começa a carreira dele deslanchar com 10 dólares o pip. Pode começar a 10 centavos o pip, na conta de simulação, não tem problema, depois 10 centavos o pip, trabalhar o termostato. Eu entendo que a realidade do brasileiro é complicada, não tá fácil para a maioria da população, né? Tá complicado, as coisas estão caras, hoje o dinheiro tá mais escasso na mão da população, então o cara ali, o dólar tá alto, cara, beleza, às vezes o cara se ralou ali para conseguir 100 dólares, 300 dólares ali em G300, ele, putz, né? Ou 500 dólares em G500 é $1 o pip, pá, 10 dólares o pip seria 5 mil reais, 5 mil dólares. Em G500, né? Algo bem tranquilo. Ou G300, se o cara já for bom mesmo, aí ele seria uns 15, 18 mil reais. Então, cara, beleza. Mas é um investimento que é menor do que o cara que está trabalhando com entrega de comida do iFood fez. O cara que está trabalhando com entrega de comida, ele comprou ali uma moto de pelo menos 10 mil, correto? Tirou a carteira, pelo menos 4 mil hoje. Ainda tem que comprar roupa de chuva, bota de chuva, capacete, pagar IPVA, revisão da moto, gasolina.
as multas que tomar, o risco é altíssimo ali de acidente. Sim. Com esse mesmo investimento, você consegue ter uma conta para operar $10 o PIP. O mesmo investimento que o cara do iFood fez, cara. Sim. Coloca um pouquinho mais ali, porque hoje a mensalidade do método Atos é R$350 o mês. É ridículo, né, cara? Tá bem enquanto história, tudo que isso aqui oferece mesmo. Então, tem uma matrícula de 147 que eu quero que o cara fique aqui. Eu não quero que ele pague o mês e vá embora. Eu quero que ele fique com a gente aqui. Eu quero ele ajudando a gente aqui. Mas que ajude a manter a escola aberta. Então, com esse mesmo investimento, você consegue. Então, o investimento é baixo para você alcançar o limiar ali que eu falo, que é os $10 o PIP. Mas eu entendo que muita gente não tem, vai por 10 centavos, $1, beleza. Mas olha só, a $10 o PIP, você tem uma diferença de $800 na sua semana de lucro. Então, tu tem que entender onde é que está esse gap. E por que na sexta-feira você atravancou os trades, a maior parte dos teus trades ficaram na sexta. Há um motivo aí dessa sexta ser próximo do final de semana, a sua faixa etária, o fato de você estar namorando, e é tudo plausível, não é nada assim, estou dizendo que você está errado. É falta de gestão de tempo só, percebe, Gus? Sim. Essa falta de gestão de tempo, ela lá no futuro, ela vai te pegar no FOMO, no TINA, porque em algum momento, se você não resolve isso agora, daqui a 1, 2 anos a sociedade, e a sociedade que eu digo, as pessoas próximas de você, que não têm essa compreensão de investimento, elas vão te demandar sucesso absurdo, que elas vão te demandar um sucesso que elas próprias não têm, tá? Em um tempo recorde. Elas vão demandar que você já esteja rico daqui a 2 anos e elas mesmas estão na dívida. Estão com dívida. Percebe? Só que a sua mente tem que estar preparada para você não cair nessa armadilha dessa demanda alheia. Sim. Você, e outra, mais do que tua mente está preparada, melhor ainda, se daqui a 2 anos você já estiver operando a $10 o PIP e pegando esses $800 mil por semana aí, operando pouco ainda. Sim. E aí você precisa mapear. Aonde que fugiu esses pips teus? Você fechou com 10 pips, mas aonde que os 80 pips de diferença entre os 30 que você perdeu e 50 que era para você ter pego, deu 80. Onde que fugiu esse pip teu? Foi nessa decisão do quê? Da falta de ajuste técnico do pivô riquinho. Por quê? Ou você estava acompanhando e não quis, você quis economizar no stop, isso pode acontecer, há a possibilidade de você estar mentindo para mim e ter visto e decidiu não fazer, percebe? Você vai dizer que não, mas essa possibilidade, eu como leitor comportamental, eu vou ter que deixar ela sempre em aberto, possibilidade do Gusto estar mentindo, ele viu e não quis fazer o ajuste, porque ele quis economizar no stop, porque ele estava fugindo da perda. E aqui, nessa aula, ele está mentindo isso para tentar proteger o ego dele. Percebe? Sim, sim. E se fosse isso, a melhor coisa que você teria que fazer era assumir que era isso. Uhum. Seria o caminho assim da cura. Uhum. Aí a outra possibilidade é assumir o risco e decidiu não ver mais o gráfico. Por horas, mesmo posicionado. Sendo que nos outros trades, acompanhava, dava uma olhadinha e não ia te custar nada. Olhar o gráfico parece assim, ele ia gastar mais 2 horas de trabalho. Não. Ele só ia abrir o computador, ia gastar no máximo de 5 a 10 minutos. E olha lá. Acredito que uns 2, 3 minutos resolveria isso, tá? Iria olhar os outros ativos, pelo que você falou, os outros ativos estavam favoráveis, então era mais motivo ainda e eles permaneceram favoráveis, os outros ativos? Sim, Mais motivo para você confiar nesse ajuste de stop, porque se você pega, aqui é o euro, né? O euro, dia 9/5, por volta ali de 5 horas da manhã. O SDX, dia 9/5,
Dia 9 do 5 por volta de 5 horas da manhã. É, Ó, 5 horas da manhã tava com venda, o SDX, venda de desenho, mesma coisa aqui, Gus. Só para tu ver assim, ó, como é inadmissível esse erro, porque é um erro muito frequente, ó. Eu vou ter aqui um pivô riquinho, eu vou ter essa expansão, ter estopado aqui seria o mesmo erro, percebe? sim, Mesma coisa, tenho aqui um pivô riquinho, tenho a expansão, e um stop aqui seria um erro absurdo e ainda é conge box, sim. né? Então aqui É, o ativo do USDX estava sob influência de venda, você deveria ter olhado e falado, puxa, aí tu ia gastar 10 minutinhos para vendo todos os ativos, beleza, de 5 a 10. Pô, tá sob venda, vou fazer esse ajuste aqui no SDX, vou manter minha venda lá no euro, porque ele é correlação negativa, né? O euro USD. Então, se o ativo for subir no euro, é que o dólar vai cair. E aqui é o índice dólar. O índice dólar está dizendo que vai cair. Ainda mais que o euro é grande parte do pool do índice dólar. Dia 9 é aqui, né? isso. Uhum. Dia 9, 5 horas, é aqui. Correto? Ele atualiza a falha, tá aí com os box também, Jasper. O Jaspion, deixa eu colocar indicadores aqui. Ó, o Jaspion tá com uma venda aqui que é de Conge Box, tá? Venda de Conge Box aqui. Mais uma venda de Conge Box, mais venda de pivogênito e pivô LT. Mas às 5 horas é aqui, ó. Olha onde é que você tá no Jaspion às 5 horas. Ele tá avançado com relação lá ao SDX, que ainda estava subindo um pouquinho. Correto? Sim. O SDX estava subindo um pouquinho às 5 horas, estava aqui, ó. Já Essa alcançado. entrada foi Aí aqui, ó, o SDX, o Jaspion estava com essa venda. Então você também poderia ter confiado lá no euro, no pivô riquinho que tinha expansão. O mercado estava falando, calma, cara, eu vou só prover liquidez ali e vou subir. O SDCHF, tá vendo? Estamos falando de coisa técnica. Você disse que estava com o placar atualizado, correto? Sim, uhum. Lista de indicadores, por isso que eu não gosto muito de pegar análise muito antiga. Tem que gastar mais tempo do que a do dia. Fiz um material ali ontem, não sei se ficou legal, espero que o pessoal interaja. Se o pessoal interagir, eu vou continuar aquele material naquela linha lá no Instagram. Aquele material é muito bom, eu preciso dar uma olhada depois. Mas eu só vou continuar se o pessoal interagir, porque, porra, produtor de conteúdo que faz conteúdo e ninguém interage nada, dá uma desmotivação. É assim. Ó, sou humano. 5 horas aqui o SDCHF também fez aqui essa expansão que alcançou ali 38 com 5 ondas. Vai ter essa outra expansão aqui, ó, que vai alcançar, tá bom? Mesma coisa, cara. Mesma coisa. Tava em zona de expansão, tava em Conge Box, tava em zona de venda de Conge Box, correto, ó? Aqui são 5 ondas em 38. E aqui eu tenho essa onda aqui ainda, olha lá, alcançando lá. Então tenho duas leituras aqui. 1, 2, 3, 4, 5 em 38, ou então 1, 2, 3. Aí sendo um ABC, a gente pode expandir a onda C e ver a exaustão dela. Então duas teses mostrando exaustão, também ali te falando que o dólar iria cair, ou seja, manter tua posição comprada no euro dólar. E a Libra com a compra às 5 da manhã, ó, 5 da manhã caminha falha, encurta a falha às 5 da manhã e logo faz um pivogênito e dá uma compra linda na Libra, perfeita, né? Perfeito. Tu comprou aqui, beleza, aí tu saiu, aí tu lavou a égua aí. Não. Porque aqui chegou a dar 100 pips de lucro.
Não peguei esse momento todo. Não pegou? Eu expandi esse Aqui, pivogênito. aí tu não quis expandir o pivogênito, pá, e saiu. Daí saiu, foi dormir. Daí, não, daí eu fui dormir, acordei, ele tava ali na expansão de 50%. Daí tava com atualização de falha, só que daí ele rompeu uma LT. Não, aí tu acordou, isso era de manhã. Isso, era de O manhã. teu horário operacional. Isso, eu acordei, atualizei tudo e vi isso daí. Aí saiu no Oh My God. 5, 17. Isso era 7 horas, né? É, Não sei, eu vi. o fundo aqui tu viu. Era 5 e pouco. Sim, eu vi esse fechamento. Aí tu colocou uma linha aqui e falou, suporte. Não, daí eu coloquei uma linha ali das 8h30, das 8h32 até a máxima até então, vi esse rompimento e daí eu saí quando fechou o topo ali. Deu. Topo? 40 aqui. Não fechou topo aqui? Não, esse fundo, falei errado. Tu saiu quando fechou fundo. Fechou o topo, falei errado. Que topo? Que topo tem aqui? Aliás, às 13h25. Topo? Ele não. Topo. Ah, eu tô falando do H1. Tu saiu 13. 13. O que eu tenho aqui? Um fundo H1. Aí tu pegou um topo qualquer M1 descorrelacionado. Na hora que eu Aqui, ó, nessa queda aqui, ó. Vai ter fundo aqui, vai ter fundo aqui, vai ter fundo aqui, vai ter M1. O M1, beleza. Sabe o que aconteceu? Sabe o que foi o principal motivo da tua saída? Tu assuma isso ou não? Tu olhou e falou, salvei minha semana, tô positivo, vou sair fora. Pode ter sido. Ué, esse foi o último trade que tu fez? Foi. E aí ficou positivo 10 pips? É. E antes estava negativo uns 40 pips? Isso, 50. Ficou aliviado? Foi no banheiro, trocou a cueca, lavou? Foi. Foi? Aí falou assim, deixa, agora só semana que vem. Sentiu aquele alívio daquela pressão. É isso, cara. Tu decidiu sair, não vai ter venda aqui. Acabou de fechar esse fundo, não vai ter venda aqui. Isso é claro, correto? Sim. Beleza, se não vai ter venda aqui, por que tu não... Tu tinha... Que horas era na manhã? De manhã. Teu horário operacional. Isso. Hã? Isso, 7... Para 7... Que horas era isso? Tá, 7 horas da manhã, mais ou menos. 8 horas. Tá, 7 às 8 da manhã. Você acordou que horas? 5h30. Então você tava recém-acordado, cara. Já tinha tomado café? Não lembro se eu tinha tomado café. Ou se eu fiquei atualizando nesse tempo. Podia ter ido tomar um café. Olha só, café mais bem pago que tu ia ter. Tomar um cafezinho, cara. Calma. Esquece o trade pra trás. Faz igual o apóstolo Paulo, esquecendo das coisas que pra trás ficaram. Olho pra frente, sigo para o alvo da soberana vocação. Esquece. Não tenta recuperar aquele trade daquela cagada. Aquilo lá já foi. O mercado já tomou dele. Aquilo já era, cara. É custo operacional. Eu não tento, na minha empresa, recuperar a conta de luz do mês passado. É custo operacional. Custo operacional, ele gera paz. Porque se a minha operação, para eu ter lucro, eu vou passar por uns stops, quando eu entendo que o stop loss ele é custo operacional, acabou, é paz. Eu não fico mais tentando... imagina eu ter uma empresa... Eu sei que tu não é da administração nem eu, mas penso eu, a gente conversando com o administrador. E eu falar assim, eu tenho uma empresa e eu tenho um custo operacional de X. E a hora que o meu lucro bate X, eu fecho aquela operação. Não faz sentido, porque eu não vou ter lucro. Sim. Ou eu ficar puto com o custo operacional da empresa. Eu vou lá comprar um produto barato por X e vou vender por 10X. Puxa, eu fico puto com o preço, mas eu consigo vender ele por 10X. Não interessa qual seja o X. Se eu consigo vender ele por 10X, é uma operação que eu quero fazer. Se cabe no meu bolso, não é não?
Agora, eu compro por X e aí eu começo a sair com X, com X, com X, eu tô trabalhando de graça. Não faz sentido. É custo operacional, percebe? Agora a hora do cafezinho, cara. Acabou de fechar fundo. O que é fundo? H1. Sua operação melhorou ou piorou? Melhorou. Você estava comprado, sua operação melhorou. Os preços subiram, correto? Sim. Nessa alta, fizeram com que resistências virassem suportes ou não? Nessa alta aqui, ó. Sim. As resistências começaram a virar suportes. E você está posicionado já, você está muito bem posicionado, você está protegido. Se a sua posição é boa, ela é dentro do gabarito? Fez o gabarito? Sim. Sua operação tinha sido aqui no gabarito? Sim. Sim. Sim, eu tava comendo candle porque eu vi esse pivogente, né? E como a gente tinha tomado stop, eu falei, vou esperar a retração. Como eu já tinha tomado stop, entendeu? Como eu já tinha tomado stop, percebe a importância da palavra? Como eu já tinha tomado stop, como eu já tinha tomado stop, como eu já tinha... Aquele stop te assombrando. Sim. Ele te pegou tão bonito, trocou até de ativo. É que lá na hora não tinha mais pivogente, eu preferi não. Trocou até de ativo. Preferiu ir para outro. Beleza. Mas olha só, cara, para mim tá muito claro. Quem estiver assistindo esse vídeo aí, não é julgando, até porque ele fechou com 10 pips positivo aí e tá no processo. Mas você quer sair da conta de simulação assim, ó, dessa forma. Outra coisa, isso é conta de simulação, bem como tu bem disse. A galera aí acha que é fácil operar conta de simulação. Cara, opera uma conta de simulação de forma objetiva, vai ser tão difícil quanto, correto? Só questão mais psicológica, né? Se o cara não é bem... É só você ajustar isso aí, cara. Pegar esses pips pra gente fazer essa transição. Qual é a transição? Você precisa arrumar a rotina, precisa... cara, tomar mais decisões profissionais, deveria ter acompanhado o placar ali, como você mesmo falou, ter visto que o mercado estava favorável. Tanto é que você saiu de um trade e entrou no mesmo... Tu saiu de um trade contra o dólar e entrou contra o dólar em outro ativo. É o mesmo trade, praticamente. Sim, mesma alta, né? Mesma análise. Tipo, isso assim, ó, é muito indício de um devaneio comportamental. Percebe? Você precisa ver qual foi a causa desse devaneio para que ele não volte a ocorrer. E provavelmente a causa desse devaneio foi coisas que você não fez durante a semana, que fez com que deu um gap de trade lá na segunda, terça, quarta e quinta. Na sexta, acumulou essa vontade de produção, porque era próximo do final de semana. Aí você entrou prematuro, sem fazer ajuste de stop, protegeu ali, entrou num cu de alvo, uma saída cu de alvo ali, não fazendo a tua proteção como deveria ter sido feita, não pegou a informação do placar como deveria ter sido feita, tentou proteger o teu lucro, o teu capital ali com uma trolha menor. O melhor stop é aquele que não precisa ser acionado. E aí você entrou em outro ativo e quando... É o trade para limpar a cueca. Quando ligou a água para limpar a cueca, você saiu. Falou assim, não, tudo bem, eu me caguei, mas eu agora limpei o bumbum. Semana limpa bumbum. Aí limpei o bumbum e pronto. Quando na verdade só esse trade, se você tivesse feito o trabalho que deveria ter sido feito, aí agora é duro, né, eu falar isso, que é, mercado te deu suporte? Deu. Fica. Você teria conseguido aí fazer essas outras expansões aqui do meio do caminho e conseguiria ter saído aqui, ó. Aí 7, 8, 9, 10, 11, tudo bem, você vai... Cara, você poderia ter feito 100 pips aí. Sim. O pior foi depois eu ver isso e... Exato, porque um trade nunca termina, ele determina o próximo trade. Daí o pior é você ter visto isso e você ter que lidar com aquele peso emocional de uma expectativa. Correto? Sim. Foi difícil, porque daí aqueles 10 que te saciavam, limpar o bumbum, aquela limpada de bumbum, aquela gorjeta de 10 pips que te saciou aqui,
ela já não te sacia mais quando você vê o lucro que você poderia ter ganho. Aí você tem que voltar lá nos axiomas e falar: jamais fique tentando imaginar se o lucro que você teria ganho se você tivesse ficado. É diferente de fazer esse trabalho que eu estou fazendo contigo aqui de gabarito, tentando mudar ali a tua percepção e você perceber que as razões foram lá do começo da semana falta de rotina. Sim. E a falta de rotina quando o mercado não está te dando nada para fazer, é essa hora que a gente perde a rotina, correto? Sim. Porque quando o mercado está te dando alguma coisa, você fica lá, vou fazer, vou perder esse trade. Entra no Tina, no Fome e no Rara, né? Fazer o que deve ser feito mesmo quando o que deve ser feito é ficar parado. Há momentos em que nada é o que deve ser feito, é nada. Então fez lá o teu gabarito, manteve ele mapeado. O teu trabalho é manter o gabarito mapeado com os teus norteadores de compra e venda. E aí se adequar ao mercado para que você pegue as oportunidades. Para que não chegue na sexta-feira com essa sensação de acúmulo ali de função, para que você tenha que ter uma super produtividade na sexta-feira. Aí você tome risco desnecessário, como aquela compra sem ajuste, e aí você proteja teu capital, porque é sexta-feira e tu fala, puxa, já tô tomando aqui 40, então vou estopar curtinho, e aí vai te dar um lucro. Aí você entra no outro trade, o próximo trade lava a cueca. Trade lava a cueca acaba, cara. Esquece lava bumbum. Tá bom? Deixa o mercado, o dinheiro que ele levou é custo operacional, já levou. É ilusão tu querer ficar procurando, tu tá num oceano, imagina que você tá num oceano do Tio Patinhas, sabe aquele? Imagina um oceano igual aquele cofre do Tio Patinhas, um oceano. Sim. Aí ele te levou lá, o mercado te levou $400. Vamos supor, tu tá operando ali a $10 o PIB, o mercado te levou $400. É ilusão tua o apego àquela mesma nota, você querer pegar aquela mesma nota de $400, percebe? Aquelas mesmas notas de 100. Você simplesmente podia ter pego ali 2.000 de outro ponto, qualquer. Não é o mesmo dinheiro? Mas você quis aqueles 400, foi isso que você fez. Você quis aqueles 400, aquela sensação de que limpei, agora não perdi. Isso tudo vaidade, cara. Não perdi, ufa. Sentiu aliviado, provavelmente, né? Aquela bomba hormonal. Isso gera vício, tá? É assim que se gera vício. Poderia ter ido tomar um café e, ter saído aqui com muita grana. Se for olhar o placar, naquele momento que você saiu, não precisava ter saído, né? Então tá bom. É isso, my friend. Show. Muito bom. Pela aula, realmente muitos ajustes aí para fazer, mas... Olha lá nosso Bitcoin, ó. Eita, coisa fácil, tranquila, ó. Imagina. Olha só que louco agora, Augusto. Você entrou aqui, ó. Tá? Aí, você tá aqui, ó. Você entrou, você tá com menos 150 na semana, menos 140. Aí deu aqui 162, fecha essa cabeça de pivô, você sai. Ou então fecha esse fundo aqui, ó. Você tá com menos 60, aí fechou esse fundo, você sai. Não, cara, vai lá, ó, toma teu café, já tem 2 horas aí, que dá 1h30 que tá aqui, ó, subindo, ainda tá caminhando a falha curta. Espera, cara. Aí tudo bem, ele começou a te dar indício que ele vai parar de subir, daí tu pode embolsar. Mas tu não pode querer embolsar só para limpar a semana. É um erro. É um erro que todos nós cometemos em algum momento da nossa jornada. Quando eu falo para você que é um erro que você está cometendo agora, não quer dizer que eu não tenha cometido esse erro. Pelo contrário, pelo fato de que nessas 19 anos de mercado eu já cometi muitos desses erros, eu consigo compreender muito bem. Eu não tenho só a teoria do comportamento do mercado financeiro, estudado o Enneagrama com afinco, PNL, hipnose ericksoniana, as práticas esportivas,
A arte marcial também é muito parecido com trade. Não é só pela parte teórica que eu tenho de comportamento para conseguir te mapear, mas também pela parte prática de que passou pelo meu corpo e os erros que você cometeu, todos eles eu já cometi. Então me dá uma autoridade para poder te falar isso tranquilo e liberar a tua mente aí de tipo, puxa, tô passando vergonha aqui, ele tá expondo meus erros. Não, eu já fiz isso, eu sei exatamente o que, que é fazer isso, eu sei a dor que é fazer isso, e eu sei o caminho que sai, que você precisa trilhar para parar de fazer esses erros. E o primeiro caminho, ele não é a tentativa de esconder o erro e colocar debaixo do tapete, não é não. É realmente limpar, expor, limpar e falar assim, poxa, é verdade, é isso aí, ter a consciência disso aí, para a próxima vez você, olha, aquele erro lá que o Diego estava falando, é esse aqui, eu vou ficar, mas sempre conectado ao gráfico. É o erro de não conexão gráfica. Não pode pegar dessa vez e falar, no próximo trade, falar, tô com 50 pips, agora eu quero 100. Não. Aí também pode ser um erro, porque tu precisa se conectar ao gráfico. Dessa vez o mercado subiu, fez com que resistência se transformasse em suportes, você sabe disso, você tem aparato técnico para isso, você tem ferramenta técnica para isso. Não é aceitável que você fale que não tem, não é aceitável que você use aquele, agora eu entendi, agora eu saquei, sabe, tentando justificar algo como se você não soubesse que não era para fazer essa expansão. Pode ver, na nossa escola muitas e muitas pessoas fizeram isso, fazem quase todos, e os que estiverem chegando em algum momento, já sabendo o aparato técnico, vão falar essa mesma coisa. O último a fazer isso foi o Foreman, lá no sinal da MEB, lá, com a correção do Getúlio, lembra? E aí eu corrigi a correção do Getúlio, que o Getúlio sabe que é um sinal da MEB, ele ficou, na correção dele, ele ficou em cima do muro para corrigir o Foreman, questionando o conhecimento que ele já tinha, aí dele uma correção no Getúlio, falando, cara, não é assim não, tu já sabe, tu não pode ficar titubeado só porque o outro tá na dúvida, deixa a dúvida dele, tu já sabe, tu fala, tá errado isso aí não é sinal da MEB, porque o sinal da MEB tem isso e tá errado, né? Tu leu lá? Sim, eu vi. E aí, qual foi a resposta do Foreman? Transferência de responsabilidade. Falou, agora eu entendi, agora eu saquei, não foi nessa linha? Tudo está claro agora. Porque transferência de responsabilidade, né? Transferência de responsabilidade no que ele falou assim, agora tá anotado, agora eu atualizei aqui, né? Sim. Ele falou aqui que foi. Ele falou isso aí. Outro vai rever a aula e acrescentar a informação. Isso, ele vai rever a aula e acrescentar informação, exatamente. Ele basicamente fez isso aqui. Essa informação ele já tinha, porque, cara, como é que ele vai rever a aula e acrescentar informação? Cadê esse negócio, cara? Eu vou pegar lá só para deixar na gravação aqui, ó. Fiz a correção lá do Getúlio. Então é a mesma coisa que você tem que aprender, e ele tem que aprender também a se... Todos vocês têm que aprender a se desapegar dessa sensação de transferência de responsabilidade, falando assim, como se tivesse errado, não por uma inabilidade comportamental, não por culpa dele, não por responsabilidade da pessoa, mas porque não teve acesso a uma informação privilegiada, correto? Olha aqui, a correção estava sendo feita, né? O Getúlio foi lá, falou do sinal da MEB, eu falei aqui do Getúlio, o Getúlio agradeceu, aí eu falei, obrigado Getúlio, professor, aproveitei para rever a aula da MEB e acrescentar minha informação. Basicamente o que ele fez foi isso aqui, ó. Agora eu entendi, agora eu saquei, agora todas as peças se encaixaram. E aí, assim, vocês têm que evitar fazer isso, cara. Esse não é o caminho. O caminho é você assumir que você fez cagada. Base fundamental para o sucesso do mercado. Não preseparais. Se presepares, não justificareis. Pronto. É isso. Assumir a tua trolha, falar é isso aí. Gusto, para terminar, você tinha acesso a todas essas informações técnicas que eu estou falando.
tinha. Todas essas informações técnicas você já tinha, ela de forma clara, objetiva, PSD0 na tua cabeça, no teu modus operandi? Sim? Sim. Sim. Pronto. Então, é isso. Não cabe falar, e agora eu estou entendendo como é que é a expansão do Riquinho. Teve uma vez que o Pacheco falou que o pivogênito, ele agora estava entendendo que o pivogênito tinha que retrair a onda B. Pelo amor de Deus. Ele queria no final da onda A ficar entrando, sabe? Pivogênito é pivô de onda C. Bom, enfim. Então ficou aí a nossa aula e esse meme aqui ficou maravilhoso. Ah, agora eu entendi! Agora eu saquei! Agora todas as peças se encaixaram! Falou!